Tudo bom? Sou Heitor Takahashi, engenheiro agrônomo e responsável técnico da Biofertec. A gente está fazendo esse vídeo para explicar um pouquinho sobre o nosso produto, o BioVigor. O BioVigor é um fertilizante de base orgânica, bioestabilizada, que apresenta uma excelente capacidade de potencializar os processos de adubação e melhorar as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. E antes de entrar um pouquinho em detalhe de como que o produto atua no solo, a gente tem um slide aqui mostrando como, como que, como que a gente produz o BioVigor. Então, o BioVigor, ele é um fertilizante orgânico, produzido por meio da compostagem. Então, a gente composta aí vários tipos de matéria orgânica. Esse é o nosso pátio, que está localizado na cidade de Matão. Esse processo tem compostagem em torno de 2 a 3 meses. E depois de pronto, ele é peneirado nessa peneira e já está disponível para uso. Ou ele é vendido, fornecido a granel ou em sacarias de 25 quilos. Então, já entrando um pouco no detalhe de como que funciona o produto, o BioVigor vai então atuar nas propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. As propriedades químicas, o primeiro fator é fonte de nutrientes. Então, o BioVigor vai fornecer todos os nutrientes que as plantas precisam, em pequenas quantidades, mas ele contém todos os nutrientes, macro e micronutrientes. Então, para exemplificar, a gente tem aqui uma tabelinha que mostra a utilização dos nutrientes dos fertilizantes pelas plantas. Nessa coluna aqui a gente tem os fertilizantes minerais comparado com os fertilizantes orgânicos. E nessas linhas aqui, o aproveitamento do nutriente pela planta, do nitrogênio, fósforo e potássio. Então, todo o mineral que a gente aplica para a planta, do nitrogênio, a planta consegue absorver em média aí 60%. O fósforo, em média, a planta absorve 12% e o potássio 60%. Então, de todo NPK que a gente fornece para a planta consegue absorver em média aí desses três nutrientes 44%. Quando a gente fornece esse nutriente via o adubo orgânico, essa absorção já melhora. Então, o fertilizante orgânico, o nitrogênio fornecido via adubo orgânico, ele já é 50% aproveitado, já no primeiro ciclo. Os outros 50% não são perdidos igual o fertilizante mineral, mas eles ficam ali ficam no solo para serem mineralizados ainda no solo para as plantas absorverem. O fósforo é aproveitado 60% e o potássio 100% a planta consegue absorver. Então a gente tem uma média aí dos fertilizantes minerais de 44% e quando a gente fornece esses nutrientes via adubo orgânico, a gente consegue aproveitar até 70% desses nutrientes. A vantagem do fertilizante mineral é que os fertilizantes têm altas concentrações, mas essas altas concentrações são pouco aproveitadas pela planta. O fertilizante orgânico são fertilizantes que têm menores teores de nutrientes, mas esse pouco que a gente fornece, ele é muito absorvido pela planta. O BioVigor tem uma elevada CTC, que é a capacidade de troca de cátions. Então, aqui está um slide aqui que a gente demonstra um pouquinho o que é CTC. Aqui a gente está num solo, e o solo, naturalmente, ele tem uma CTC. Mas a grande fonte de CTC do solo é a matéria orgânica. Então, vamos imaginar que isso aqui é um pedacinho, essa imagem aqui é um pedacinho da matéria orgânica, e a matéria orgânica tem muita carga negativa. E, por nossa sorte, a maioria dos nutrientes são cargas positivas. Então, o potássio, o nitrogênio amoniacal, o cálcio, entre outros nutrientes. Então, eles se ligam ali como se fosse um ímã.
positivo com negativo, a matéria orgânica consegue segurar esses nutrientes. E aqui a gente tem, por exemplo, um potássio, que a gente foi forneceu via adubação, ele não encontrou uma carga negativa, ele fica aqui na solução do solo. Um nitrogênio na forma de nitrato, que também é negativo, ele também não vai se ligar a nenhuma carga negativa do solo e vai ficar ali na solução do solo. Então, quando chove ou a gente irriga, esses nutrientes que não estão na carga negativa, eles vão ser lixiviados para longe dos alcances das raízes. Então, quando a gente adiciona matéria orgânica, a gente está adicionando CTC, a gente está adicionando carga negativa e a gente está conseguindo segurar esses nutrientes, não permitindo que eles sejam perdidos pela planta, consequentemente aumentando então a absorção dos nutrientes. O biovigor reduz a toxicidade do alumínio. Os nossos solos são muito ricos em alumínio, os solos tropicais têm altos teores de alumínio. Uma das alternativas, a principal alternativa para reduzir o teor de alumínio é a calagem. Ela é muito eficiente para reduzir o teor de alumínio, mas a calagem não é realizada todo ano, ou às vezes o tempo da calagem até a aplicação do adubo não deu tempo do adubo do calcário reagir, então o solo ali fica com muito teor de alumínio, e isso é tóxico pelas plantas, e principalmente a planta vai responder ali visualmente, não formando raízes. O biovigor reduz as perdas por fixação. Então aqui a gente tem um exemplo aqui como que funciona um adubo mineral fonte de fósforo, um MAP, um super simples e etc. Então a gente pegou o adubo, jogou no solo. De 5 a 30% a planta vai absorver. O restante vai reagir no solo com ferro, alumínio e cálcio, formando compostos insolúveis que a planta não vai conseguir mais absorver esse fósforo. Isso aí que a gente chama fixação do fósforo. Então, a partir do momento que a gente jogou um adubo fosfatado, ele vai dissolver na solução do solo ali e rapidamente ele vai ser fixado. Se for um solo com pH baixo, principalmente no ferro e alumínio, e se for um solo com pH mais alto, ele vai reagir com cálcio, formando aí compostos que a planta não vai mais absorver. E quando a gente aplica a matéria orgânica, a gente consegue proteger esses nutrientes, o fósforo especificamente, não permitindo que ele seja fixado ou minimizando a fixação desse fósforo, aumentando, então, potencializando o fertilizante mineral. E a outra propriedade química que o biovigor atua é na diminuição dos problemas com salinidade. Então, solos com problemas de salinidade, o biovigor é uma solução aí para diminuir esse problema. O biovigor também atua nas propriedades físicas do solo. Primeiro ponto, melhorando a aeração do solo. Consequentemente, um solo mais aerado aumenta a infiltração de água, melhora a agregação do solo, aumenta a retenção de água e aumenta a retenção de água. Então aqui a gente tem um experimento que a gente encontra na literatura. Esse primeiro frasquinho aqui é um pedaço de solo, onde o pesquisador colocou o solo na água, e é um solo naturalmente rico em matéria orgânica. Você vê que um solo rico em matéria orgânica, ele tem uma estrutura, é um solo bem estruturado. E nesse frasquinho aqui era um solo com baixo nível de matéria orgânica. Então você vê que um solo que não tem estrutura nenhuma e que no dia a dia aí no campo vai ser solo que compacta fácil, com baixa aeração, e que vai ser onde vão ter bastante dificuldade para o plantio. Nesse outro quadrinho aqui é o mesmo solo rico em matéria orgânica e o mesmo solo pobre em matéria orgânica que foi enriquecido com matéria orgânica. Então você vê que realmente a matéria orgânica, quando adicionada ao sistema, consegue recuperar a estrutura do solo. E o biovigor atua nas propriedades biológicas do solo.
melhora as condições biológicas do solo, então a gente vai ter uma proliferação de micro-organismos benéficos ali, o solo vai começar a ser colonizado com micro-organismos bons, ele ativa os micro-organismos benéficos e vai tornar então um solo mais saudável e vivo, rico numa microbiota aí benéfica para a planta. Aqui a gente vai falar um pouquinho da aplicação do Biovigor. Esse caso aqui é a aplicação dele na cana-soca, aplicando na linha. Então, você vê que a gente não tem problemas na aplicação, uma aplicação tranquila de ser aplicado. Nesse outro caso aqui já é uma aplicação a lanço em área total. Também não tendo problema de aplicação. Nesse caso aqui a gente está aplicando 25 toneladas por hectare do Biovigor para o plantio da soja. Fica uma aplicação bem tranquila, uniforme. Essa área aqui já é a área, é a mesma área, né, com a soja já em desenvolvimento. Então, nessa área específica aqui foram aplicadas 25 toneladas do Biovigor por hectare. O segundo ano consecutivo de plantio de soja com essa quantidade de Biovigor. E se vê uma soja bem uniforme aí, sem sintomas de deficiência alguma. Aqui já é na fase aí de enchimento de grãos. A gente observa aí uma soja bem carregada. E no final das contas a gente colheu esse talhão aí, foram 65 sacos por hectare de soja, sem adubo mineral, 100% com Biovigor, segundo ano consecutivo de só adubação orgânica. O posicionamento do Biovigor, como a gente pode posicionar? Fonte de nutrientes. Então, o Biovigor vai ter o nutriente, por exemplo, vai ter NPK, e a gente pode jogar uma alta quantidade, como foi o caso dessa soja, que a gente aplicou 25 toneladas por hectare, e forneceu toda a demanda da soja de fósforo e potássio, não necessitando de adubo mineral. O outro posicionamento dele é a gente utilizar o Biovigor com a intenção de proteger o fertilizante mineral. Então a gente vai aplicar aí de 1 a 5 toneladas por hectare, mais um adubo mineral no plantio, ou se for uma cultura perene na cobertura, com a intenção de potencializar o adubo mineral. Ele vai proteger o adubo mineral, o convencional, e esse adubo vai ser muito mais aproveitado pela planta. E o terceiro posicionamento dele é com a intenção de melhorar as propriedades dos solos, como que a gente já comentou aí, que vai melhorar as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, e utilizando ao longo dos anos, vai se tornando um solo bem aumentando a qualidade do solo, né? E ao longo do tempo a gente vai construindo uma fertilidade e, consequentemente, gerando mais produtividade na mesma área. Então, é isso aqui que a gente tinha para falar do Biovigor. Segue os nossos contatos aí. Você pode mandar um e-mail aí para vendas@biofertec.com.br ou ligar nos 2 telefones que estão aí na tela. Obrigado.